Eu tava aqui pensando nos livros que eu li esse ano e eu percebi que eu li muita coisa boa, sabe? E eu decidi gravar um vídeo, tanto pra mim do futuro, porque eu gostaria de reler todos esses que eu recomendar aqui, mas pra recomendar mesmo, né? Trocar uma ideia e tal. Vou começar com Travessuras de Menina Má. Ele conta a história do Ricardo, que começa com ele na adolescência, ele morando no Peru. E aí ele tá lá, ele mora num bairro que chama Miraflores, que é um bairro rico, assim, com os amigos dele e tal. E aí chegam duas meninas novas, né, no bairro, e a galera fica, tipo, apaixonada nessas meninas. Elas são chilenas, e elas são diferentonas, e elas dançam, elas usam roupas diferentes. E aí ele acaba se aproximando da Lily. E aí ele pede pra namorar ela, umas 3 vezes, e ela sempre, tipo, nega, ela nunca, tipo, dá moral pra ele. E aí... E aí vai mostrando o quanto que ele é apaixonado por ela. E ali ele começa a contar como que é o Chile, como é mais avançado do que o Peru. E ele fica só sonhando, porque ele tem esse sonho de conhecer outros lugares. Ele tem o sonho de viver em Paris, principalmente, né? O sonho dele é morar em Paris. Ela contando essas coisas, ele já fantasiava, já começa a imaginar como que vai ser a vida dele quando ele chegar em Paris. E nisso tem um evento na casa de uma amiga deles, né? Um aniversário. E ela chega lá e fala para as chilenitas: olha, a minha tia também é chilena, ela quer conversar com vocês. E aí as meninas vão lá conversar com essa tia chilena e ela acaba desvendando para todo mundo que elas não são chilenas coisa nenhuma. O sotaque que elas fazem é falso, elas são super falsas e tal. Aí depois essas meninas somem. Essa é só a introdução do livro. Nesse livro vai mostrar a vida dele e a vida da Lily. Ele acaba se mudando para Paris. Ele vira tradutor da Unesco. E nisso, eles acabam se reencontrando. Ela é uma guerrilheira. Ela vai treinar lá para participar da Revolução Cubana, né? E esse livro é muito bom, porque ele tem os contextos históricos da época da América Latina, da Europa. E ao passar de todas essas décadas, vai mostrando como isso influencia a vida deles, né? E aí eles se reencontram. Ela tá com um novo nome, ela é a camarada Arlete agora. E aí ele reconhece ela e eles têm uma noite muito bonita e tal. Só que ela sempre é muito indiferente e fria. Esse livro ele é linear, extremamente linear, vai contando os reencontros deles, né, ao longo dos anos. Então, eles chegam a se reencontrar em Paris, depois na Inglaterra, depois em Tóquio. E ela sempre mudando de nome. Ela é uma mulher interesseira, ambiciosa, enquanto ele tá super feliz de estar morando em Paris, que é o sonho dele. E ela é má, né? Esse é o ponto, ela é uma mulher má. E ele acaba sofrendo muito porque ela aparece na vida dele e depois ela some. E aí ela aparece, faz alguma coisa e some. E até o meio do livro eu tava achando bacana, assim, tava achando, tipo, porra, maneiro e tal. Só que do meio pro final eu fiquei obcecada, eu fiquei tipo, mano, meu Deus. E é muito bonito, porque ele é completamente apaixonado e ele sofre muito, sabe? Mas assim, é uma leitura muito, muito envolvente, muito... Tem, tipo, uma sexualidade, assim. Ele é quase masoquista, assim, portanto que ele sofreu nas mãos dela, sabe? E chega uma parte que é uma parte muito emocionante. Se eu achar, depois eu boto na edição. Que é quando ele começa a ficar muito triste e desesperado por continuar apaixonado por essa mulher, mesmo depois que ela fez ele passar. E o escritor, né, que é o Mário, ele também morou no Peru, depois ele também morou em Paris, ele foi tradutor. Então, tipo, eu acho muito, muito interessante quando as pessoas pegam coisas da sua vida e botam assim no livro de uma forma tão explícita, sabe? E esse livro é um dos livros que eu me perguntei, assim, será que ele já passou por isso, assim, sabe? Tipo, porque é muito bonito. O final é, tipo, avassalador, é uma coisa muito tensa, né? É pesado, assim, o final é pesadinho. Mas é lindo, é um livro lindo, assim. O segundo livro que eu vou falar é Insustentável Leveza do Ser. Cara, esse livro eu acho... É o livro mais bonito que eu já li na minha vida. Porra, a introdução dele é espetacular.
E é sobre dois casais, basicamente, que é a Teresa e o Thomas, o Franz e a Sabina. É extremamente poético, ele inteiro. Ele não é tão linear, tanto que no meio do livro acontece uma coisa que você fica, como assim? E no fim, sabe, ele vai e volta. E ele é muito delicado. Ele é um livro pesado e leve. E essa é a proposta dele, porque durante o livro inteiro ele vai fazer os paralelos entre o leve e o pesado. Aí você vê isso nos personagens, né? Na Teresa e no Thomas, por exemplo, a Teresa é a parte pesada do relacionamento, o Thomas é a parte leve. Já na Sabina e o Franz é mais pesado, a Sabina é mais leve. Trazendo para os dias atuais, o Thomas seria um não monogâmico e a Teresa seria monogâmica e eles se amam muito. E aí passam por vários perrengues, mas é poético demais, sabe? Essa que é a questão. A escrita é muito poética. E esse é um livro que eu acho que cada vez que você lê ele, você vai entender uma coisa diferente ou vai se identificar com um personagem diferente, sabe? Eu vou deixar umas partes do livro, assim. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que às vezes o autor entra e comenta sobre seus personagens. Coisas do cotidiano, mas umas coisas meio, né, mais diferentes. Fala muito sobre o contexto da Tchecoslováquia, né? Porque o autor é de Praga. E boa parte da história passa lá, o contexto político acaba sendo importante também. Tem partes muito delicadas, assim, sabe? Tipo, tem uma parte que eu gosto muito, que o Thomas, ele é meio que convocado a assinar, não vou falar, ele tem que assinar um documento. E aí, nisso, ele tem uma epifania, assim, sabe? Cara, eu não posso assinar esse documento porque vai prejudicar a Teresa. E ele começa a pensar que ela é a coisa que ele mais ama no mundo. E que ele não podia fazer isso, sabe? Ele, tipo, ele não poderia, sabe, botar ela em risco e prejudicar de alguma forma. E aí, páginas depois, ele relembra desse dia que ele não assinou esse contrato. Ele fala, nossa, nem lembro por quê, mas a construção de personagens é linda, é impecável, assim. Você acaba... É aquilo que eu falei, você acaba se apegando por um ou por outro, sabe? Sentindo uma conexão. Enfim, é lindo. É lindo. Outro livro que eu amei esse ano foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. E é uma escritora, ela é de BH, né? Ela é jornalista também. É na introdução mesmo, a moça que escreve, que é a Cris Guerra, ela fala que a Carla não escreve, ela borda. E é basicamente isso, tipo, esse livro é sobre a Dalva e o Venâncio. E mostra o contexto familiar deles, eles se apaixonando, eles se casando, eles estando extremamente apaixonados um pelo outro. Em contrapartida, tem a história da Lucy, que é uma prostituta que mora num bordel lá perto deles. E ela começa a ficar completamente apaixonada pelo Venâncio. E ela percebe que tanto o Venâncio quanto a Dalva carregam uma carga muito pesada. Porque eles têm um problema no relacionamento, acontece algo muito pesado, muito triste. Enfim, é um livro muito sensível, muito bem escrito, é uma prosa poética, assim, muito linda. Tem uma personagem que é a mãe da Dalva, Aurora, que é incrível, é uma personagem muito sábia, os conselhos dela são muito bons, e tipo, os personagens são muito bem construídos a ponto de você entender, né? A gente, né, que é brasileiro, eu sou mineira também, você vê essa cidade mineira, você vê essas figuras, assim, essas figuras simples, mas que tem uma sabedoria imensa. E o fim, eu acho engraçado que, tipo, eu fui falar com uma amiga minha, ela achou o fim muito problemático, ela não gostou do final, acha muito problemático. E aí eu fiquei me perguntando, assim, cara, o final é problemático? É, com certeza. Mas assim, eu não acho que a arte necessariamente tem que obedecer padrões éticos, sabe? Eu acho que esse livro, ele terminou do jeito que tinha que ter terminado, de acordo com a realidade ficcional dele, sabe? Tanto que um livro desse, ele gera muitos questionamentos, várias problematizações, né, acerca de, principalmente, violência contra a mulher, né, que é o que rola nele. Mas, enfim, esses foram os romances que eu mais gostei, e aí agora eu vou para outras partes, né.
Outro livro que eu li, que eu quis botar aqui, foi esse daqui, que é Em Algum Lugar do Paraíso, do Luiz Fernando Veríssimo, só pra lembrar que ele é muito bom. É isso, o Luiz Fernando Veríssimo é aquele cara que você já deve ter lido em alguma prova ou em algum livro de português, mas ele escreve crônica muito bem, ele escreve contos muito bem. E aí são várias crônicazinhas muito engraçadas, muito divertidas e é muito rápido de ler, sabe? Tipo assim, esse livro eu levava pro meu trabalho. Sim, tipo, entre uma coisa ou outra eu lia um conto, achava engraçado e continuava, sabe? Ele é muito bom, enfim, eu recomendo. Muito divertido, assim. Outro livro que eu amei foi... não é um livro, é um mangá. É o Uzumaki, do Junji Ito. Esse livro aqui, cara, brabo demais, brabo demais. Começa com um cara que ele começa a ficar meio obcecado com espirais, né? E aí... vai. E ele começa a perceber espirais nos lugares e começa a ficar meio obcecado. E, tipo assim, isso se desenrola de um jeito muito foda. São várias histórias dentro de um mesmo contexto. E tudo envolve espirais. E tem a cena aqui, tradicional, que é incrível, velho. Ele desenha muito bem, e é muito sinistro, assim, é muito divertido. Cara, enfim, Junji Ito, cara. Eu fiquei com muita vontade de ler tudo dele, basicamente, porque é muito criativo, muito foda. E o primeiro que eu tinha lido dele era esse daqui. E eu gostei bastante. Só que esse aqui, ele não representa a magnitude dele, não representa o quão grande e foda é a obra dele, porque eles são mais que, tipo, pílulas, assim, sabe? São pequenas histórias, muito boas, por sinal, mas pontuais, assim, é a impressão que eu tenho. Já o Uzumaki, não. O Uzumaki é o universo inteiro que ele criou e foda demais. E o último que eu botei aqui na minha lista, esse daqui, que é Zen, Arte de Viver com Simplicidade, que é um livro escrito por um monge, né? Ele é mestre de um templo zen budista no Japão. E, cara, é um livro simples, sabe? Tipo, ele tem 100 atividadezinhas pra você melhorar seu dia, basicamente. E aí tem várias pequenas dicas de levar seu dia, assim, sabe? Então, eu acho que ele é tipo um livro meio de autocuidado, de certa forma, porque o que eu comecei a fazer nas minhas manhãs é, tipo assim, antes de pegar o celular, tipo, tomar um café, arrumar minha cama, sabe? Ficar tranquila na manhã e ler esse livro aqui, tipo, ler uma recomendação dele, porque eu acho que ele fala muito sobre meditação, sabe? Tanto meditar no seu dia a dia e valorizar o presente, sabe? Não é aquela meditação de, ai, não vamos pensar em nada, ou uma meditação guiada, é uma meditação de sentir o agora, sabe? Aproveitar o agora, nas coisas mais simples que a vida tem para oferecer. Eu acho que é essa vibe que ele traz, sabe? Eu gosto muito, tipo, dessa parte dele... tipo, organiza sua mesa de trabalho, prepare um café com cuidado. E ele ensina a praticar o zazen, que é uma forma de meditação. E aí depois, em outras atividades, ele mostra como aplicar esse zazen no seu dia a dia. Tem um muito bom que eu gosto, que é sobre portais. Tente alternar diferentes modos, crie portais dentro da sua mente. Ele fala, por exemplo, sobre o seu caminho de casa até o trabalho. Em vez do caminho da sua casa até o trabalho ser algo incômodo, porque geralmente é, né, dado o transporte público no Brasil e tudo mais, é você focalizar a sua mente. Tipo, eu tô indo de um mood para outro, basicamente, né? Eu tô na minha casa e esse é um portal, é um período de transição da minha casa pro trabalho. E fazer uma meditação, sabe? É meio que essa vibe, assim. É um livro muito simples, mas que eu gostei muito. Eu tô gostando muito de ler ele nesse ano.
Basicamente isso. Esses foram os livros que eu li, que eu gostei esse ano. Enfim, se alguém quiser me recomendar algum livro bom também, aceito recomendações. É isso aí.